ciência teológica? É um conhecimento rabínico ou ele é um conhecimento simplesmente cristão, como alguns, o chamado cristão histórico? Então, para que você entenda a palavra, a semântica da palavra, nós temos a palavra grega aí para a substância. Mesmo tendo a substância, algumas passagens gregas, outras a forma, que eu sempre falo, e o Luan gosta muito dessa passagem, que eu falo que é a morfê divina. Quer dizer, era uma forma divina. Então, mesmo ele estando em uma forma como ele era, então isso está dizendo que a forma de Jesus era o quê? Divina. Ele, Cristo, se transformou na figura de uma forma humana para nos redimir através do nascimento de um ventre, e o ventre tem que ser um ventre feminino. Ele não pode ser concebido por um homem para ser descendente de judeu. Ele só é considerado um verdadeiro judeu se ele nascer do ventre feminino. Aí fica claro para a cultura da época que ele seria aceito valendo como um verdadeiro judeu ou israelita, dependendo da visão. Quando eu falo judeu e israelita, eu estou falando de duas classes religiosas que tinham duas visões espirituais sobre o reino de Deus e as coisas de Deus. Desses dois, só para você ter a nível de conhecimento dos meus irmãos, alguns israelitas só acreditavam na Torá e outros judeus só acreditavam nos livros proféticos. Além de acreditar na Torá, acreditavam nos livros proféticos, nos salmos, nas poesias e até nos livros proféticos maiores. Então, só para você ter uma ideia, que dentro mesmo da cultura judaica, entre eles há essa divisão, em que eles só acreditam na lei pura, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, e outro acredita de Gênesis a Malaquias. Então, para um verdadeiro judeu ou um verdadeiro israelita, tem que nascer de um ventre feminino. E Cristo, como ele é o enviado por ele próprio, eu vou ter que navegar durante muitos anos com você nisso aqui, até você entender essa ideia. Como ele é enviado por uma obra divina, nosso entendimento, ele é enviado por Deus. E se eu falar claramente que ele foi enviado por ele mesmo, vai dar um nó na nossa cabeça. Então ele é um ser divino que se envia. Então você não vai entender. Então eu vou descodificar essa linguagem divina e mostrar a linguagem que ele coloca como uma linguagem paterna e filho. Por isso que muita gente tem dificuldade de entender se Jesus é Deus, Jesus é homem. E foi explicado dentro de um dos nossos estudos, eu expliquei por que Jesus era homem. Ele tinha fome, tinha sede. Porque ele era Deus, porque ele fazia milagres. Só que eu vou tentar agora levar você para um outro lado, para você entender a forma como eu tenho entendido sobre a suprema divindade de Jesus. Então, como Deus, Espírito, seria muito fácil Jesus vencer o diabo. Lembra daquela guerra travada? Ele vem como uma forma, essa forma que ele se transforma é humana, com atributos divinos e com poder sobrenatural divino. E se ele se manifesta em momentos puramente só como divino, ele já teria derrotado o diabo, porque como Deus ele já venceu o diabo, sim ou não? Mas ele deveria vencer o diabo como homem. Eu já expliquei isso para meus irmãos, para justificar a natureza humana, que como por um homem entrou o pecado e passou a morte, então por um homem também entrou a vida e a vida eterna. Então como homem ele tem que vencer a morte, vencer o inferno, vencer o diabo. E aí você entende o seguinte, que a ideia de Gênesis 1:6, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, isso é conhecido como lá na língua hebraica, Bereshit, ou no começo se interpreta na língua hebraica dessa forma. Seria muito mais fácil dizer aqui, olha, no começo, mas essa é uma linguagem que foi interpretada pelos gregos. Os gregos entendem pela ótica filosófica deles sobre a Bíblia e sobre Deus. A ideia de Deus para eles é o panteão. Então tudo para eles é Deus. Então eles pegam a interpretação daquilo que foi escrito no original hebraico e dizem assim, então no meu entendimento foi no começo.
A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: se foi somente no começo, qual é a ideia do começo de Deus? Então, se é só o começo ali, que começo é esse? É o começo de Deus? Não, porque Deus não tem começo nem tem fim. Ele pode iniciar e pode terminar, mas Ele é antes de tudo que existe na face da terra. Então, logo, a nossa ideia sobre Deus, então Deus, Ele é atemporal. Então aqui fala diretamente, quando fala a palavra hebraica, por isso que eu fiz questão de mencionar a palavra hebraica Bereshit, porque está falando diretamente sobre a criação ou recriação daquilo que um dia existiu. Isso aqui são duas ideias, tá? Criação e recriação. Não tem que estender agora, esse é um outro estudo, e a gente vai ter que falar isso mais lá na frente. Então existem essas duas ideias. De Gênesis 1, no princípio criou. Gênesis 2, você vê que está um caos. Deus criou o caos? Eu acredito que não. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. Então no meio da criação foi criado o abismo, foi criado os céus e a terra, e o Espírito de Deus estava pairando ali naquela região. Mas o verso 2 parece que já tem uma outra história contada de outra ótica. Meus irmãos que entendem, que tem uma visão clara do que eu estou falando, então você vai perceber que parece que são duas histórias diferentes. E outros dizem que é a continuação da mesma história, só que contada de outra forma. Então entenda que a nível de conhecimento, essa palavra hebraica para Bereshit, eu já expliquei uma vez, eu vou reforçar agora. B é uma preposição chamada no. Reshit é a palavra que significa começo, ou princípio, ou líder, ou cabeça. Mas literalmente a palavra hebraica Reshit, ela vem da raiz, ela tem uma fonte, ela tem um nascimento ali, ó. É Rosh. Então Rosh é o que? Cabeça. Rosh é intelecto. Rosh é pai. Rosh é líder. Rosh é aquele que inicia alguma coisa. Então a ideia de cabeça é o primeiro ou principal pai de família, ou um líder segundo o que os mestres da Bíblia Sagrada têm ensinado. Que essa palavra hebraica tem essa conotação. Então esse entendimento fica claro que o Elohim, a palavra hebraica para Elohim, os irmãos sabem o que significa deuses, e não Deus somente. Apesar que a palavra Deus no final está no plural, não está, termina com S, Deus, não é? Não tem um sentido de pluralizado aí por causa do S no final? Tem ou não tem? Sim ou não? Às vezes confunde alguém, né? Por causa das palavras. Mas a palavra Elohim não tem aqui nenhuma complicação, porque traduzida literalmente como o sufixo é in, Elohim. Elo, Deus, in, deuses. Então o Elohim, quer dizer, os deuses criou no cabeça os céus e a terra. Fica claro para uma interpretação que os deuses criam no cabeça os céus e a terra. Então existe um princípio em que o Pai e o Espírito cria na sua palavra. Veja que tudo só vem a existir através do quê? Quando Deus abre a boca. Você vê que Deus ele está criando, mas diz como ele cria? Diz, quando Deus abre a boca, e criou Deus os céus e a terra. Quando ele criou? Ele disse, haja, e houve. Então a voz ativa de Deus é o poder criador de tudo que existe, do céu, da terra, do universo, e todas as coisas passam a existir através do Rosh, do cabeça, ou chamado da sua palavra, que dentro da cultura judaica a palavra só tem o significado de algo que foi criado como um poder de voz, de som que cria e fica somente naquilo, e não tem efeito e causa nenhuma. Mas nós entendemos
dentro da nossa interpretação, que esse poder de palavra é o de João, capítulo 1, versículo 1. E no princípio era a palavra, e a palavra estava com, e a palavra era, e habitou aonde? No meio de nós. Então nós temos toda essa ideia que a palavra, ela habita e ela se chama de Deus, ela se identifica como ela é o próprio Deus. Então eu vou fazer a ligação de João 1 com Gênesis 1. Então o poder da palavra é o poder que cria, agora a palavra é o poder que se transforma em uma matéria. E algumas pessoas dizem que sonhos são um tipo de matéria. Alguns cientistas afirmam que um tipo de sonho é um tipo de matéria. Então veja essa ideia, que a palavra ela vem e ela tem que agora ter uma forma. Aí eu li Filipenses capítulo 2, essa é a forma da substância eterna, lá de Gênesis, como palavra. Aí você vê o versículo que eu fiz a leitura, ele diz assim: subsistindo, ou substância, ou forma de Deus. Então o princípio aqui é de eternidade, é de espiritualidade, é de um ser divino, que tem sua forma, que a nossa mente nunca irá entender. Por mais que a gente venha cavar sobre Deus, sobre a espiritualidade, sobre o mundo espiritual, nós nunca iremos entender, porque esse Deus, apesar de ser um Deus imutável, que não muda na sua moral, que não muda no seu poder, mas é um Deus que é oculto e que se revela, diz lá nos evangelhos, aos pequeninos. Aquilo que está oculto, ele revela algumas coisas. Isso é interessantíssimo, muito interessante. O desejo de Deus se revelar de algumas formas para os seus pequeninos. E o pequenino, ele fala diretamente que são os seus próprios discípulos. Então veja agora que usamos a linguagem de pai para falar de relacionamento e comunicação entre duas pessoas, porque fica mais óbvio eu me comunicar com alguém que existe na figura do pai com o filho. Eu me relaciono com meu pai, o que vem à tua mente? A ideia de uma paternidade, sim ou não? Uma ideia de uma figura que é teu pai, mas no nosso entendimento é figura paterna. Aí eu te pergunto, mas Deus, ele teve que fazer relação para ter a paterna? Então fica totalmente fora do nosso entendimento, fica fora do nosso entendimento, porque Deus não precisou ter uma relação carnal, de conjunção carnal com espermatozoide para gerar um filho, mas pelo poder do seu próprio espírito. Olha só que tremendo, o poder espiritual, a unção divina, o poder glorioso do Espírito Santo vai lá no ventre materno e mescla o espiritual com o matérico e faz essa substância chamada Jesus. E o salmista falou: ainda eu estava informe, eu já conhecia a minha substância, eu já sabia como seria a minha forma. Então Davi já está explicando como seria Jesus, uma forma divina materializada. Aí você já tem ideia com Emmanuel, que traduzido quer dizer literalmente: o nosso Deus está conosco. O nosso Deus agora manifestou-se na face da terra, porque era impossível o homem ter um relacionamento agora com Deus direto, assim, ó, face a face, como se comunica com o homem, porque o nosso relacionamento espiritual é com algo eterno. Veja que o relacionamento de Deus com Adão era com a palavra e com os ensinamentos. Agora, de Adão com Deus era com sacrifícios e ofertas. Porque tu vê Deus falando, mas tu vê a linguagem de Adão falando.
A linguagem dele é ensinando seus filhos que deveriam sacrificar. E lá na frente os seus filhos, a Caim e Abel, oferecem o quê? Sacrifícios. Então você vê diretamente qual é o tipo de ligação, de relacionamento que Deus tinha com o homem. Podia ser uma fala, uma comunicação igual nós temos? Poderia ser. Mas quando falamos de Deus Criador, de coisa divina, eu falo de reverência. Então eu parto do princípio que a relação era totalmente paterna e espiritual, né? Algo muito de um relacionamento mais espiritual do que um relacionamento comum como nós temos. Porque ele fala que através do fruto ia ser gerada uma semente que iria destruir a tua semente. Eu não quero entrar aqui nesse princípio, mas veja que interessante. O que Paulo ele fala de figuras humanas relacionando e comunicando, e fala também de figuras espirituais. Eu só vou poder entender que Jesus Cristo é divino se eu entender as coisas divinas. Eu não posso conhecer Jesus coisas materiais e carnais. Eu não posso somente limitar Jesus a coisas materiais, por causa da fome, da sede, do calor. Isso ele sentia, ele passava, mas também ele passava por outras situações como um ser divino. O momento da transfiguração, o momento do jejum de 40 dias, isso é fora do comum, andar sobre as águas. Então Paulo ele fala, olha, que só discerne o mundo espiritual que é espiritual. Carnal não tem como discernir. Aí João fala lá em João 3, que é nascido da carne é carne, que é nascido do espírito é espírito. Então é necessário que o homem nasça de novo da água e do espírito. Fiz uma confusão, eu falei de Paulo, corrigindo, é Paulo que fala, ou é lá mesmo? Que é nascido da carne é carne. Foi Jesus que falou? Para mim podemos, então estou certinho. Ok. Então veja que Paulo está agora fazendo essa ligação, que o homem deve ter um entendimento espiritual sobre as coisas espirituais, sobre o mundo espiritual, sobre anjos, sobre demônios, sobre regiões celestiais e lugares celestiais. As pessoas têm que entender que o céu, até expliquei isso na internet, que o céu não é um lugarzinho assim como a gente imagina. É muito mais além da nossa compreensão. A palavra chamai ali no hebraico está no plural, que Deus criou os céus. Então qual é a nossa compreensão de céu? Céu visível, céu atmosférico, céu estratosférico e o céu das galáxias, não é isso? E depois, aí Paulo disse, eu subia até o terceiro céu e vi coisas inefáveis. Então para Paulo é diferente a visão de céu do que a nossa visão. Então os céus são lugares definidos no espaço, no mundo, que Deus criou para os anjos, uma região celestial. O lugar de abismo, o lugar de morte, é um outro lugar que também foi criado como região celestial. E o lugar de anjos são outros lugares. Então nós não podemos fazer uma confusão. Que céu está ligado já com o céu dos anjos, com o céu dos demônios, com o céu de Deus. Que o céu dos céus está acima de todos os céus, porque Ele está acima, Ele é o Criador dos céus e da terra. Então não tente imaginar que não tem nada acima da cabeça de Deus. Não tente imaginar. A sua mente limitada, ela não vai conseguir conceber o entendimento por causa da limitação das nossas ideias. Pois perceba que Paulo quer aguçar nossa mente espiritual para entendermos sobre a divindade de Cristo e sobre a salvação. Ninguém pode entender sobre a salvação se não entender as coisas espirituais. Ninguém consegue compreender. Aí os teólogos chegam e criam uma linha filosófica sobre Cristo. Os caras secos, sem unção, sem graça, puramente analítica, enquadram um ser que é divino
em um molde teológico porque não tem respostas. Vai ter coisa que nunca vai ter resposta na nossa vida. Fazer o quê? Um dia, segundo a Bíblia, será que será esclarecido todas as coisas, aquilo que o Pai quiser revelar, diz assim. Tem coisa que não vai ser esclarecida. Por isso nós louvamos esse Deus que tem o controle de todo esse sistema, tanto de coisas ocultas e mistérios, quanto as coisas eternas e gloriosas. Aí Paulo se refere em Colossenses, porquanto nele, e eu fiz questão de colocar em negrito, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou domínios. Então quer dizer que existem tronos invisíveis, existem domínios invisíveis, como visíveis existem governos e poderes. Então nele, Machia, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas. Paulo se refere à palavra no verso, na pessoa de Jesus diretamente, que foi Cristo que criou todas as coisas. Então sem Jesus nada existiria. Então só existe através de um Criador. Então o próprio Cristo é o nosso Deus que é Criador. Eu não entendo isso. Fazer o quê? Ore e peça discernimento espiritual para você começar a compreender que se Ele é divino, então se Ele tem poder, inclusive até nos salvou, Ele quis criar nele mesmo todas as coisas, mas uma figura chamada Jesus. Isso é forte. Vai fazer o que se eu não compreendo? Então eu vou me transformar, vou orar e vou passar pelo processo de transformação do corpo até tornarmos o dia perfeito, como diz lá nos livros proféticos. Entenda que Deus, Ele abre a boca, a sua expressão da sua vontade, haja luz. E a palavra criadora faz existir todas as coisas. A palavra criadora é Jesus. E houve luz. Seria Paulo pretensioso suficiente só para ele acreditar nessa ideia de Jesus ser Deus? Será que Paulo era tão soberbo, arrogante para dizer Jesus é divino? E o que os judeus ensinaram a vida toda, os fariseus, os saduceus e os mestres da lei, os rabinos daquela época, tudo mentira. Gamaliel ensinou, tá tudo mentira. Essa foi a maior raiva dos fariseus daquela época, porque Paulo mostra uma verdade que os homens religiosos não querem ver, que os homens que criam religiões não querem perceber. Como pode um homem ser Deus e Deus ser homem? É complexo? É, mas é divino. Então eu dou glória a Deus, porque o grandão aparece aí, o grandão se revela, é uma forma que Ele quer. Aleluia. Glória a Deus. Veja o próprio seguidor de Jesus, chamado Yohanan, na palavra hebraica, filho do trovão, João. É aquele discípulo direto de Jesus Cristo. Ele teve a brilhante ideia, ele foi iluminado nos seus olhos. Ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É uma ligação direta de João com a minha interpretação das semânticas da palavra hebraica de Gênesis, como são ligadas de forma uniforme. Então não é só uma interpretação de achismo do pastor Paulo, a semântica da palavra se concordam, colaboram, que essa é uma ideia que tem muito a ver com a história de um ser que se torna homem. Aí eu pergunto, é uma realidade das Escrituras, irmãos?
Jesus é Deus, é uma realidade das Escrituras, será? É uma especulação teológica minha, ou de qualquer teólogo que se nomeia, o pai, ou chamado de pais, os pais da igreja de Alexandria, os grandes, Tomás de Aquino, que era mais desviado, bebia vinho, fumava cigarro, fez a ligação da religião com a igreja. Mas foi importante o papel desses caras, foi importante, ajudou a difundir o cristianismo, porém a vida deles não tinha base nenhuma para seguir de exemplo nem de modelo. E a conduta do verdadeiro cristão é o que? Ser exemplo dos fiéis, foi Paulo que disse. Mas eu faço uma pergunta: é uma doutrina de rabinos hereges? Por que eu menciono os rabinos aqui? Eu vou explicar lá na frente se der tempo, eu acredito que não vai dar tempo não. Então, como poderemos trazer uma linha de pensamento agora, dentro das Escrituras, diante desse anteposto, de todos esses conhecimentos que são lançados, que é impossível Jesus ser Deus, que é tanta tese, é tanta ideia. Como é que está a minha fé? Está baseada nas Escrituras, não dentro de uma teologia fechada, que guarda diretamente a minha doutrina somente. Mas fica claro, eu pergunto para os irmãos que são inteligentes, literalidade, valendo João 1, está escrito o que lá? Literalidade. O que está escrito aí? E você deixa seu comentário, deixa seu pedido de oração, comente, compartilhe, que o estudo aqui está abençoado. Deixa as perguntas e vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe Carlos Brito, meu amigo, comunicador da rádio e do futebol. João 1. O que era desde o princípio. O que era desde o princípio. O que ouvimos. O que ouvimos. O que vimos com os nossos olhos. O que temos contemplado. O que temos contemplado. E as nossas mãos tocaram de palavra da vida. E as nossas mãos tocaram. Qual é o nome dessa versão? Sabe qual é essa versão? Nós usamos muito a João Ferreira de Almeida, que é um dos textos mais fidedignos aos códexes gregos e hebraicos. Aí, algumas vertentes, elas mudam totalmente dos originais, das cópias originais. João 1, na minha versão está no princípio, era o verbo, ou a palavra. E a palavra... Você leu a epístola? É Evangelho. É por isso. Lê lá. No princípio era a palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E a palavra era Deus. Eu preciso fazer uma interpretação aí, minha, pura. No princípio era o verbo estava com Deus e Deus era Deus. Eu preciso fazer uma interpretação aí. O que o texto diz claro aí? Que era Deus. Que a palavra da criação era Deus. E a palavra da criação é Jesus. Então as palavras de Jesus é chegado a vós. Ele diz, a vós é chegado agora o Evangelho do reino dos céus. E ele faz uma declaração: eu e o Pai somos um. No princípio era o verbo. Eu estava com Deus no princípio. E eu vim de meu Pai. Olha a ligação, tudo eterno, divindade, espiritualidade. Eu sou a luz do mundo. Que prepotência de Jesus, hein, irmão? Eu sou a água da vida. Ele está sendo prepotente, ele está trazendo uma resposta como solução para a humanidade. Eu estou fazendo o que o meu Pai faz. Quer dizer, ele está vendo, eu faço o que eu vejo. Espera aí, é literal? Eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Então ele tem uma visão direta daquilo que é divino e daquilo que é eterno, e ele faz. Eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão nunca mais terá fome. Aí ele diz assim: foi para isso que eu vim na face da terra. Que glorioso é a manifestação da divindade de Cristo em sua manifestação. A
divindade de Cristo pode ser negada por muitas pessoas de diversas formas, inclusive pelos apóstatas, aqueles que negaram a eficácia do Evangelho, do Novo Testamento, a eficácia do poder de Jesus Cristo. Eu posso negar a divindade de Cristo se eu apostatar, se eu dizer Jesus não é o Messias. Quando você vê algum líder falando que Jesus não é o Messias, ele está dizendo que esse aí é um impostor e enganador. Ele está querendo dizer literalmente que não tem sentido nenhum a vinda de Jesus Cristo na face da terra. O que é um apostatar da fé? É negar a eficácia daquilo que ele um dia recebeu. Aí um dia ele aceitou Jesus como seu Salvador, acreditou que a obra dele vai salvar a minha vida, mas depois ele prega contra aquilo que um dia ele pregou, e estão cheios de pessoas que apostataram da fé, que negaram, que não acreditam mais em Jesus e acabou. O problema é deles e não acreditam. Fazer o quê? Eu vou obrigar, vocês não acreditam que um homem, um meigo nazareno montado no jumentinho era o rei dos judeus? Fazer o quê? A gente não pode fazer nada. Não vamos obrigar ninguém a acreditar ou não acreditar. É uma ideia. Ele acredita, mas se essa é a fé que eu entendi, que verdadeiramente me salvou, que verdadeiramente salva o homem pecador, tem que abraçar essa ideia. Aleluia. Então, muitas intenções obsoletas e obscuras fazem com que pessoas ambiciosas e gananciosas neguem a eficácia do Messias Jesus, para criarem religiões. O maior mercado que existe chama-se o mercado da fé. Uma religião é tão poderosa que eu posso transformar em qualquer negócio. Eu tenho poder na minha mão que eu posso transformar em qualquer negócio do mundo. E o sistema religioso, mundano e ganancioso entendeu isso, que o poder da religião faz com que as massas sigam freneticamente, porque todos estamos em busca de nos encontrar com a nossa espiritualidade, segundo a teoria de alguns, ou de encontrar a paz interior, o vazio da alma, como o cristão prega. Não é verdade? Então tem o poder de formar qualquer religião dentro de uma visão espiritual. E aí nós temos milhões e milhões e milhões de civilizações que fundaram as suas religiões baseados nas suas experiências espirituais, nas suas experiências escriturísticas, nas suas experiências transcendentais. Mas eu ainda creio que Deus criou os céus e a terra, e Ele declarou: não fará outros deuses diante de mim. Não façam, não terás. Aí teve um comunicador que sempre não tem resposta e vai criticar. Aí colocou o mar vermelho se abrindo, disse assim: quer dizer que Deus abriu o mar vermelho para levar o povo. Mas quando os